Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos à leitura do excelente livro do professor, doutor em História, André Leonardo Chevitarese, Judaísmo, Cristianismo e Helenismo. No capítulo 1, Reflexões em torno de Daniel 9, 1 ao 19, eu vou lendo, explicando e comentando para vocês. Não é uma tarefa fácil para um helenista familiarizado com os períodos arcaico e clássico gregos analisar o material literário produzido nas regiões sob a influência do Império Seleucida. Esta empreitada torna-se ainda mais complicada quando se considera que esse material não foi produzido por um por um autor grego, nem originalmente escrito em grego. Em se tratando de Daniel, as dificuldades só tendem a aumentar, já que o livro apresenta uma série de armadilhas históricas, capazes de confundir até mesmo o especialista no assunto. Não é sem propósito, neste sentido, que o título do referido trabalho trata a ideia de reflexão, já que ele busca compartilhar com o leitor algumas observações acerca da passagem, de Daniel, capítulo 9, versos 1 ao 19. O que já me chama a atenção nesta passagem é a questão de falar de Dário o Medo, alguém que nunca existiu do ponto de vista histórico. Então isso já me chama a atenção. Logo na abertura do capítulo 9 já temos esta informação. Bom, vamos continuar aqui a leitura do livro do professor. Como ponto de partida, há um aspecto que perpassa a referida obra, as imprecisões históricas. Elas parecem sugerir um desconhecimento do autor, principalmente na primeira parte do livro, do próprio contexto histórico onde a ação se desenrola. Quanto mais distante temporalmente a narrativa se situa do período de Antíoco IV Epifânio, onde o autor do texto demonstra possuir não apenas um bom conhecimento, mas também um enorme interesse, maiores são as possibilidades de acontecerem estas imprecisões. Ou seja, o livro de Daniel não foi escrito por um profeta chamado Daniel, muito menos na época de Nabucodonosor. A época mais plausível para dizermos ali o período de composição dessa obra é no período ali de Antíoco Epifânio, ou até, alguns vão tentar precisar ainda melhor essa questão, século II antes de Cristo, antes da Era Comum. Vamos continuar a leitura. Assim, por exemplo, para o período babilônico, elas ocorrem logo no início das primeiras linhas da narrativa. O autor observa, em Daniel 1:1, que o rei Nabucodonosor participou diretamente do cerco de Jerusalém. Esta afirmação apresenta os seguintes problemas. De imediato, Nabucodonosor, naquele momento, não era rei, já que o seu pai, Nabopolassar, ainda estava vivo. Segundo problema, ele não participou do cerco de Jerusalém. Imediatamente após a batalha de Carquemis, em 605 a.C., ele retornou à Babilônia, já que o seu pai estava muito enfermo, tornando-se rei em 604 a.C. Com relação ao período persa, em que se pese o fato de existirem pouquíssimas informações sobre esta época ao longo da narrativa, o autor afirma, em Daniel 5, versículos 30 e 31, que Dário o Medo conquistou a Babilônia durante a morte de Beltazar. Ocorre, porém, que não há nenhum registro histórico que comprove a existência deste Dário, como eu falei para vocês anteriormente. Eu fiz um vídeo sobre Dário o Medo no canal Verdades Ocultas da Bíblia, demonstrando que esse personagem ele nunca existiu. Ao contrário, os documentos assinalaram Ciro o Persa como conquistador da Babilônia. Preste atenção. Situando-se ainda no ponto de partida,
A leitura do livro de Daniel, apesar de apresentar uma unidade obtida graças à ação direta de um compilador ou de um editor, foi dividida em duas partes, de acordo com a aproximação ou afastamento da narrativa em torno de Antíoco IV Epifânios. Os capítulos 1 a 6, que tratam das histórias de Daniel e seus 3 companheiros, constituem a primeira parte. Já os capítulos 7 a 12, relacionadas com as visões apocalípticas, compõem a última parte da narrativa. Enze levanta 2 outros pontos que ajudam a reforçar esta proposta de visão do livro. Consta-se na primeira parte da obra, capítulos 1 a 6, o autor referindo-se a Daniel na terceira pessoa do singular, enquanto na segunda parte da obra, capítulos 7 a 12, há uma mudança da terceira para a primeira pessoa do singular, passando o próprio Daniel a descrever as visões. Olha só que interessante. E a primeira parte do livro está totalmente desprovida de elementos apocalípticos. Eu não diria totalmente desprovida, né? Porque nós temos algumas questões, mas eu entendi aqui a proposta da evidência que o professor doutor André Leonardo Vitarese está apresentando, argumentando, mas não necessariamente, né? Nós temos algumas questões que podem ser narrativas apocalípticas que estão ali entre o capítulo 1 e 6 do livro do profeta Daniel, tá bom? O que contrasta marcadamente com a segunda, já que ela está pesadamente dependente desses 2 elementos. Essa divisão não deve ser tomada de forma absoluta, já que, como será visto posteriormente, é possível identificar referências ao referido rei Seleucida no Cântico de Azarias na fornalha. Ele permite datar com maior segurança, no entanto, as 2 partes de Daniel, apesar da objeção feita por Enze, cujos argumentos parecem repousar em bases não convincentes. A primeira delas pode ser datada a partir da referência no texto, Daniel 2,43, ao casamento entre Antíoco II e Berenice, filha de Ptolomeu II, consumado no ano 250 a.C. Como observou Momigliano, este acontecimento é conclusivo e não poderia ser compreendido para um texto escrito não muito depois desta data. Nesse caso, os capítulos 1 a 6 poderiam ser situados entre os anos 250 e 230 a.C. A segunda parte de Daniel não traz em si grandes problemas de datação, já que o autor parece desconhecer por completo a morte de Antíoco IV, ocorrida em torno de novembro, deixa eu melhorar aqui o texto, novembro de 173 a.C. Neste caso, os capítulos 7 a 12 podem ser datados entre 167 e 164 antes de Cristo. Eu vou parar a leitura por aqui, né, para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas olha que interessante, muito bom o livro do professor André Leonardo Vitarese, que trouxe aqui de maneira bem explícita a questão da divisão do livro do profeta Daniel. Aliás, até o Daniel deste livro, que leva o nome, né, na Bíblia, na verdade ele é inspirado no personagem Daniel, da literatura ugarítica, ou seja, nem o Daniel em si existiu como personagem histórico, além de termos outros problemas acerca da história da conquista de Babilônia, que também encontram grandes problemas ali na narrativa do livro do profeta Daniel. Todos esses assuntos eu aprofundei lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A conquista de Babilônia, tá bom? Pelo exército do general de Ciro. Tudo isso eu tratei lá, né? Essas questões da conquista, a questão de quem foi Daniel, quais são os textos garídicos que vão falar desse Daniel que inspirou o texto bíblico, quais são os paralelos, Dário Homedo, que nunca existiu, a estátua de Daniel, a questão de Antíoco Epifânio, tudo isso eu trabalhei lá, vídeo a vídeo, de maneira detalhada, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.